Seja muito bem-vindo a mais um episódio, começando aqui no canal. Estou muito feliz em ter você por aqui no canal Quanta Pra Mim, um canal da Quanta dedicado a levar até você mais informação, mais educação financeira e previdenciária. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa. Estou muito feliz em te receber aqui no nosso canal. Hoje um episódio diferente, especial, até porque ele se conecta com uma data importante, aliás, muito falada. Tem muitas iniciativas em torno destas duas datas, né? Na verdade, meses. Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, são meses dedicados a se falar sobre a prevenção do câncer de mama. E o Novembro Azul, então, para falar sobre as iniciativas voltadas ao câncer de próstata, como é que a gente pode se prevenir, gente. Isso é muito importante. Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre prevenção ligada à saúde, mas também a nossa área financeira. E a proteção familiar tem um papel muito importante nesse aspecto. Então, fique conosco, porque esse episódio promete. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui duas especialistas, gente. Hoje a mesa aqui, ó, as convidadas são de peso aqui, porque são especialistas no assunto. Primeiro ela, Carice Weber, que é diretora de cooperativismo e afinidades da MAG Seguros. A MAG, que é a nossa parceira na oferta de proteção familiar, e eu sei o quanto a agenda da Cari é disputada, mas eu fui esperto, porque eu já pedi a agenda há muito tempo atrás. Eu falei, ó, Cari, arruma aí uma agenda nessa tua loucura aí de vida para a gente gravar um podcast. A Cari prontamente atendeu. Cari, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito mais do que colegas de trabalho, nós somos amigos há muitos anos. É verdade. Então, faz tempo que a gente combinou esse podcast, mas não precisaria de tanta antecedência assim, porque vocês têm um papel sempre, né, garantido comigo. Ah, obrigado, querida. Eu já conheço a Cari, acho que tem uns 10 anos já, hein? 10 10, anos, olha como o desde tempo. aquele nosso encontro em São José dos São Campos. José dos Campos, eu já trabalhei na MAG Seguros também e tive a grata satisfação aí de integrar o time da Cari. É muito bom ter você aqui. E também a Fernanda de casa, Fernanda Martins, especialista em negócios cooperativos. E a Fernanda, gente, ela está na Quanta há 12 anos, tem uma história aqui, já atendeu, acho que todas as regiões do Brasil. Fala muito sobre proteção familiar, sobre longevidade, enfim, com os nossos parceiros, as cooperativas parceiras, né? Então, Fê, obrigado, porque eu sei que a tua agenda também é bem disputada, é uma viagem atrás da outra, e tu separou esse momento para a gente bater um papo aqui. E aí, Vaguinho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com Imagina, você, imagina. com a Carice, né, minha parceira de longa data. Dou também, fico feliz, né, de estar aqui e também compartilhar um pouco aqui, tanto da importância de ter a proteção familiar e também aproveitar essa oportunidade do Outubro Rosa, Novembro Azul, para a gente falar que é preciso, sim, a gente ter esse autocuidado, mas também nunca esquecendo da proteção financeira. É verdade. A prevenção é importante, seja no campo da saúde, como também no campo financeiro. Esse é o ponto, né? E muito se fala no Outubro Rosa, Novembro Azul, se fala sobre o seguro de vida, não é? O quanto é importante as pessoas se conscientizarem em relação a isso. Então, eu acredito que o nosso bate-papo aqui será, ó, certeiro. Obrigado demais pela presença de vocês aqui. Posso te chamar de Fer? Com certeza. Posso te chamar de Vaguinho? Pode. Inclusive, no nosso crachá aqui na Quanta, a gente escolhe, né? Então, é tudo apelido. Posso chamar de Cari? Por favor, né? Sempre. E eu quero logo ouvir de vocês. Outubro Rosa e Novembro Azul são campanhas que têm um papel crucial quando a gente fala em prevenção, conscientização sobre o câncer de mama e também o câncer de próstata, né? Então, na opinião de vocês, como é que vocês avaliam a importância dessa iniciativa? Cari? Eu, quando falo sobre esse assunto, a gente falou de seguro de vida, de proteção financeira, de proteção familiar, a gente corre um risco de seguir para a área técnica. A gente trabalha com isso, a gente é técnico nisso,
mas a gente não pode deixar de pensar nas pessoas. Verdade. Eu tenho buscado muito simplificar a vida, porque a gente tem muitos desafios. Tenho 2 filhos adolescentes, sou casada há muitos anos, então a gente tem muitos desafios junto com a carreira. Se a gente não simplificar as coisas, a gente corre um risco de não fazer nada certo. Uhum. Então, eu acho que o Outubro Rosa e Novembro Azul é uma grande oportunidade da gente ter conversas importantes. Independente das técnicas, independente dos jargões, né, Uhum. da área financeira, a gente precisa falar com os nossos amigos, Uhum. com os nossos familiares. Quando a gente entra nos nossos parceiros, nas cooperativas, a gente precisa falar com eles. Essa é uma responsabilidade que é nossa, porque todo o arcabouço técnico que a gente tem que transformar isso, a gente tem que simplificar isso em dados que façam as pessoas pensar. Tem algumas estatísticas que falam que de 10 a 12% do aumento do diagnóstico em Uhum. outubro dos cânceres de mama, né? Olha só. Então, assim, ó, o tamanho disso é muito grande. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente tenha conversas, né, Uhum. sobre o quanto é necessário que a gente olhe para a saúde da gente, para que a gente cuide da gente, até para cuidar do outro. A gente precisa tá bem, né? Até para cuidar do outro. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer. Então, eu busco que a gente tenha essas conversas. Adorei. Adorei. Interessante que a Kari comentou, porque a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa cuidar do outro. E são conversas, às vezes, difíceis, talvez para alguns, mas necessárias, né? Quando a gente fala sobre prevenção, cuidar da saúde é muito importante, gente, é muito importante. E eu não conhecia esse dado, viu? Interessante. É. Quanto mais se fala sobre isso, mais as pessoas se conscientizam e procuram fazer um exame e tal. E, poxa, se tratado precocemente, a chance de cura Muito grande, é muito né? grande. Muito grande. E o impacto que um problema de saúde na gente gera na família Uhum. é gigante, né? Então, assim, a gente tem que cuidar da gente. Cuidar da gente também é um ato de amor à nossa família, né? Adorei. Concorda, Fê? Certeza. Concordo e muito, né? Porque quando a gente fala que nós temos campanhas, Uhum. né? Outubro Rosa, Novembro Azul, de conscientização, esse é um convite que a gente tem para se cuidar, para fazer, né, esse autoexame também. Eu tenho na minha história, né, tanto a minha mãe, que teve câncer de mama, e que ela descobriu no mês de outubro, nessa Olha só. conscientização. A minha sogra foi um pouco antes, ela não tinha esse cuidado, hoje tem, inclusive traz relatos, né, sobre essa importância do autoexame, de se cuidar, de fazer isso preventivamente, aonde a chance de cura é muito maior, né? E Uhum. quando a gente fala, quando a Kari traz o autocuidado, muitas vezes quando a gente vai viajar de avião, falam sobre a máscara, né? Coloque Aham. primeiro em você. Você precisa estar seguro para que você possa cuidar do outro, Adorei, né? Então adorei. isso é bem É isso importante. mesmo. Adorei. Maravilhosa essa tua fala. É, ótima ilustração para falar sobre esse tema aqui. Ótimo, A é gente isso mesmo. precisa se cuidar. Prevenir é muito importante, né? A gente agir com antecedência. E aí, eu confesso que tiro o chapéu para as mulheres. Estatisticamente dizendo, vocês se cuidam mais do que os homens. Às vezes o homem vai empurrando com a barriga e chega lá na frente, puxa a vida, né? Aí a coisa já está num estágio não tão agradável, né? Então, estatisticamente dizendo, as mulheres, elas são mais prevenidas do que os homens, né? Queria saber o que vocês pensam sobre isso e a relação disso até com o aspecto financeiro mesmo. Perfeito. A gente trazendo aqui, até eu li um pouco sobre isso, né? Sobre o cuidado. A mulher tem uma expectativa de vida mais longeva, inclusive, que os Verdade. homens, né? Cerca aí de 7 anos a mais do que os homens. E esse cuidado, ele vem até porque a gente tem esse cuidado com a auto... O, a, O autoexame? o autoexame
mas principalmente porque estatisticamente fala-se que 70% das mulheres, né, faz esse preventivo antes e Uhum. 40% dos homens fazem o preventivo ali em Nossa. relação a esse cuidado, né, do câncer de próstata, mas principalmente olhar para esse cuidado, quais são as reações do meu corpo, né? O que Uhum. ele está trazendo? Muitas vezes o homem, por esse preconceito, dizer assim, ó, não, eu não vou, né, fazer Uhum. um autoexame, eu não vou Uhum. fazer exames pensando em relação a esse cuidado preventivo, mas em contrapartida, quando a gente fala sobre educação financeira, os homens têm esse cuidado maior, né, também. E aí a Cari pode até, inclusive, trazer aqui para a gente, né, Cari, em relação a esse cuidado financeiramente, em relação às proteções familiares, né? Os homens têm uma tendência de contratar mais. A gente acaba observando os homens com um foco maior na proteção financeira Uhum. e as mulheres com um foco maior na proteção da saúde. Acho que até por uma questão genética, né, da própria sobrevivência, do cuidado com a espécie. Isso, Acho que aham. tem alguma coisa, eh, acho que vinculada a isso, Uhum. né. Uhum. Mas, a gente trabalha muitos anos com isso e eu me lembro que a gente brincava, assim, ó, quando nós 2 até, quando ia aos parceiros e tal, e aí ia atender uma mulher, né, Aham. e aí quando começava a falar sobre os filhos, era um momento em que a gente conseguia Se sensibilizar conectar. aquela mulher, né, e fazer perguntas para elas na sua ausência, como é que fica a escola do seu filho e tal. E acho que isso também conecta com aquela minha primeira fala, que são as conversas, né, na verdade, que são absolutamente necessárias. Mas a Fê falou que a mãe dela teve câncer de mama e o meu pai teve câncer de próstata. 17 anos atrás, também descobriu no começo e ele hoje tem 81 anos e absolutamente forte, saudável. Então, assim, acho que essa nossa conversa, Uhum. mais uma vez, nos traz um dado Uhum. absolutamente importante, né? A gente está aqui entre 3 pessoas e a gente tem 66% das pessoas atingidas por um câncer ou de próstata ou de mama. Então, o quanto é importante Importante. essa fala, né? Muito, muito sério isso. A gente Uhum. tem que ter essa responsabilidade. A gente estava Uhum. falando no começo, antes de começar o nosso bate-papo aqui, o quanto, quando eu vejo uma amiga ou um Uhum. amigo passar por uma situação assim, que não tenha uma proteção Uhum. familiar, eu penso, Puxa vida. esse foi um erro meu. Eu poderia ter. Quem falhou fui eu. O contrário também acontece muitas vezes, porque já acompanhei muitos amigos tendo proteções familiares e a diferença, o impacto que isso traz no próprio processo de cura é imenso, né? Muito É imenso. interessante isso, porque nós estamos falando aqui sobre prevenção. Isso é prevenção. Nós corremos riscos. Não Exato. importa, né, a classe social, enfim, idade, mas todos nós corremos riscos, né? Então, essa prevenção, como se preparar para lidar com esse imprevisto, é algo muito importante, gente. Não só o aspecto voltado para a tua saúde, mas também você pensar no aspecto financeiro. Se Com certeza. amanhã ou depois você não estiver 100% para gerar a tua renda, por exemplo, como é que fica, né? Qual é o impacto disso nas suas finanças, né, no futuro dos seus filhos, ou até mesmo sob a hipótese de você não estar aqui? Como é que fica a sua família? Sabe, E, Vaguinho, por favor. tem um ponto muito importante, se já é difícil Uhum, passar um momento como esse, né? Eu passei com a minha mãe, passei com a minha sogra. Se é difícil, a Kari passou com o pai dela. Se é difícil quando a gente tem recursos financeiros, imagina assim. imagina sem. Saiu uma matéria recentemente da princesa, né, que Uhum, foi curada aí por 9 meses, ela teve o tratamento e teve acesso ao melhor tratamento, né? E ela disse o quanto foi difícil, uhum, né? Isso com condições financeiras. Imagine se não imagina assim. tivesse. Né? Então, nós temos hoje, sim, acesso a uma prevenção, né? Que esse período oportuniza para nós,
mas principalmente para que a gente possa aproveitar e ter essa conscientização para te dar liberdade de poder escolher e acesso aos melhores tratamentos, com as proteções, com os seguros. Então, ter acesso a esse tratamento em relação a uma educação financeira já é difícil, para que você possa focar no teu tratamento e não a questão financeira, sabe? Isso é importante. Eu acho super pertinente a sua fala e eu sou super favorável e defendo muito isso nas palestras, treinamentos, né? De que pessoas melhor informadas são pessoas mais conscientes e são capazes de tomar decisões mais assertivas. Então, tudo passa por um bate-papo, por conversas francas, mas necessárias. É daí que vem a conscientização. Então, é claro que o tema central aqui não é previdência privada, mas quando a gente pensa em previdência privada, poxa, é um planejamento de longo prazo. Até lá, muita coisa pode acontecer. Sim. Nós estamos sujeitos a alguns riscos, por exemplo, morte e invalidez, são riscos, né? E aí a gente entra aqui num tema importante que a gente poderia até ilustrar com um guarda-chuva, que é a proteção familiar. Né? São as coberturas de seguros dentro dos planos de previdência, como tem aqui nos planos da Quanta, são coberturas onde a MAG é a parceira, né? Então, obrigado, é parceria já de longa data. Como é que funciona a proteção familiar dentro dos nossos planos, né? Acho que é importante a gente esclarecer aqui, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito complexa, é só para quando morrer, né? Até lá eu não vou usar para nada, e aí preferem fazer, por exemplo, o que é necessário, claro, priorizam o seguro de veículo, por exemplo, é necessário, cerca de 30% da frota nacional tem cobertura, mas muitas vezes negligenciam um seguro de vida. Hoje, 15% a 17%, me corrija, da população brasileira tem cobertura de seguro de vida. Então, primeiro, Kari, como é que funciona a proteção familiar de uma forma prática, para que as pessoas entendam que não é tão complicado assim? Vamos lá. Não é nada complicado. Nada. Não é absolutamente nada complicado e é necessário, né? Então, hoje, quando a gente fala de um plano de previdência, a gente fala de 3 riscos sociais. A gente corre o risco de sobreviver e de não ter recursos para sobreviver de uma forma adequada. A gente corre o risco de morrer no meio do caminho, né? De ter uma morte prematura. E a gente corre o risco de sofrer uma invalidez. Para a morte e para a invalidez, entram as nossas proteções familiares. E para a sobrevivência, entra a nossa capacidade de fazer a poupança de longo prazo, que é o que a gente precisa fazer. O que eu costumo falar muito quando a gente fala sobre isso é de que é só uma escolha que precisa ser feita e que ela precisa ser feita mais rapidamente possível. Porque, além de não ser complicado, também não é caro. Exatamente. E as pessoas pensam que é. Também não é caro. Então, assim, tu ter acesso a um plano de previdência, como a gente tem aqui na Quanta, com uma equipe de profissionais capacitados para te explicar, para te acompanhar, para fazer a administração do teu recurso, porque a gente, quando faz um investimento num plano de previdência, a gente tem uma capacidade de manutenção de renda, que é muito importante e que é muito diferente também de receber um valor, às vezes, para uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando com arte, com medicina, com outras tantas coisas, e ter que pegar um grande recurso e administrar por um longo período. Isso também é um desafio. Então, tu ter acesso a um plano de previdência que te acompanha e que faz tudo isso por ti e que, ao final do mês, te entrega renda, é muito importante. E aí, quando a gente... eu tenho filhos adolescentes, como já falei, que são a coisa mais linda do mundo. Quantos anos tem sua filha? Quantos anos tem sua filha? Tem 14. 14, olha. E o menino? 18. Ah, o menino já é... Não, já tá trabalhando. Já sai de casa, já casa aí, hein? Já tá até, dirigindo. Tudo certinho. Coisa A maternidade linda. trazendo frutos, né? Trazendo frutos, Eu digo, educação de longo prazo, né? Assim, não bati, não fiz nada, não são um exímio educados, mas estão indo bem. Então, eu tô acreditando. Mas, enfim, quando
quando a gente tem filhos, né, tudo se transforma, o diálogo, depois dos 12 anos, ele se transforma em 2 frases, 2 palavras: Pix e Uber. Isso resume, né, o relacionamento entre os pais e os filhos. E aí se tu olha no teu cartão de crédito, o que tu mandou, o que tu De Pix e pagou de de Uber. Uber e o que tu mandou de Pix, gente, dava para fazer. Eles têm plano de previdência, são Aham. cobertos, têm uma boa reserva, mas dava para ter feito vários aportes, assim. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente hoje, se tu vai a um jantar, tu tem ali naquele valor um investimento que equivale a poder ter contratado uma proteção para invalidez e para morte no preço de um jantar. Eu posso garantir a vocês. É muito interessante isso. E às vezes as pessoas, poxa vida, mas o quanto reflete isso por dia? Se você fizer uma conta por dia, às vezes você vai botar ali a continha por dia, R$ 5 por dia, sei lá, R$ 3, depende, né? Cada um tem uma necessidade de cobertura. Para isso existem os consultores, tanto lá nas cooperativas parceiras, quanto aqui na Quanta, de te ajudar a estudar, né, realmente o seu contexto familiar para que você contrate a cobertura ideal, né? Mas se você dividir ainda por dia, dá uma merreca, né? É uma coisa assim, pô, já gastou isso aí hoje, então 5 pila a mais por dia, 5 a menos, não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre, mas é capaz de te dar uma proteção familiar para te amparar e também amparar a sua família, né? Então isso é muito importante, o olhar, a ótica, como é que a gente olha para isso, né? E aí, Fer, tem gente que fica preocupada assim, mas será que na hora de acionar, deve ser complicado para a seguradora pagar. Como é que é o acionamento, Fer? Assim, ó, é burocrático, não é? Porque certamente essa é uma dúvida de quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Ok, entendi, é importante, eu corro esse risco. Opa, Outubro Rosa, Novembro Azul, tem que ter essa consciência, prevenção. E na hora de acionar, é complicado? Não é complicado, Vaguinho. Então, assim, teve ali um diagnóstico, né, de algum tipo de doença ou algum tipo de fatalidade, tanto o participante quanto os beneficiários, eles podem procurar a cooperativa, né, ou procurar a Quanta. Então, a gente tem toda ali uma lista de documentos que nós encaminhamos para a seguradora parceira, para a MAG. Nós temos ali proteções familiares pagas ali, alguns casos, em 15 dias, 30 dias, né? Então, eu sempre falo assim, esse cuidado não é com uma matrícula, são com as pessoas. Pessoas. E quando a gente fala sobre pessoas, né, é um sinal muito importante e nesse cuidado que a Quanta, mas principalmente nessa parceria de grande sucesso que a gente tem com a MAG, traz para nós. Uhum. Então, nós encaminhamos para a MAG, vai para toda a análise, né, também ali dos peritos, da seguradora. Então, eles trazem para nós, né, precisa de algum documento complementar, o que precisa. Nós fizemos essa interlocução com os beneficiários ou com os participantes. Imediatamente, quando está tudo ok, né, aprovado, esse capital, ele é feito como se fosse um aporte na aporte conta dentro do do plano. participante. E aí, depois, a gente entra em contato, faz toda uma consultoria, né, de entrada em benefício com todo esse cuidado, esse olhar. Eu acho que o olhar principal, acho não, eu tenho certeza, é se você, o Akari, teríamos um plano, né, de previdência com as proteções familiares, esse carinho que eu admiro que a gente tem, né, com os nossos participantes. Porque Esse existe um carinho impacto emocional, né, é Fer? muito grande. Justamente eu fiquei pensando na tua fala, existe um impacto emocional. Quando acontece algo assim, uma invalidez ou uma morte, eu também, poxa, eu passei por isso. A minha mãe faleceu há quase 7 anos atrás, né? Então, existe um impacto emocional e é nessa hora que, por mais que a gente esteja falando sobre recurso financeiro, mas ampara a família. Ou no caso de invalidez, dá a possibilidade dessa pessoa ter acesso a um tratamento melhor. Melhor. Então, o impacto emocional para a família é muito grande. E justamente a cobertura vem para trazer esse amparo, né, Fê? Exato. E principalmente para manter esse padrão de vida, né? Uhum. Esse padrão de vida é padrão principalmente de renda, porque as Uhum. proteções familiares, ela vem para estar trazendo essa tranquilidade da renda, né? Então, por isso, a importância de a gente falar sobre as proteções e principalmente os benefícios que ele traz
para o participante e para os beneficiários também. Então, trazer também que eu contratar um seguro, eu contratar as proteções familiares dentro dos planos da Quanta, não significa que se acontecer alguma coisa comigo, vai trazer a minha saúde de volta. Ou vai trazer aquela pessoa que eu amo de volta. Mas ela vai trazer para nós, sim, uma tranquilidade para que a gente possa cuidar da saúde, né? Cuidar desse período tão difícil que é o tratamento, né? E, enquanto isso, nós temos as proteções familiares e pessoas, né, especializadas olhando também para os beneficiários, né, para o participante. E o que eu quero considerar aqui também, Vaguinho, é que as apólices das proteções familiares, elas são individuais. Uma não anula a outra. não vai anular a outra. Então, eu entro com um recurso ali de proteção familiar por uma invalidez total e permanente. Eu permaneço efetuando os pagamentos das contribuições da pensão por morte. Eu permaneço segurado. Né? Então, esse é um tema até de um próximo podcast que a gente pode trazer aqui. Já está também defendendo uma vaga para o próximo, né? Isso. Tá vendo? Eu também quero. Ela já está pedindo uma data aqui, nós vamos ter que gravar outra. Uma data aqui, eu não aceito menos do que essa parceria aqui. Tá? Então, já tem aqui que ter essa parceria também. Combinado. Cara, e tu concorda, assim, no impacto emocional, não apenas financeiro, que a proteção familiar, ela traz na vida das pessoas? Sem dúvida. E a Fernanda estava falando e estava passando um filme aqui na minha cabeça, assim, ó, do quanto a gente fala com segurança, absoluta segurança, desse atendimento humanizado que é feito no momento do pagamento do benefício. E, inclusive, no momento em que a gente tem que dar uma negativa a um cooperado. Algumas vezes a Quanta já me pediu, me ajuda a dar essa negativa. Agora bati na mesa. E a gente foi até o cooperado e explicou e se comprometeu a rever aquilo no momento adequado e fizemos. E também estava passando um filme na minha cabeça de um atendimento que eu fiz para um cooperado nosso e nós pagamos para ele um benefício por câncer de mama para um homem. Olha só. Eu estava numa reunião no interior aqui de Santa Catarina e a gente ia falar sobre uma outra situação, era uma fala sobre outra situação, e aí o presidente ali me disse assim, nós temos um cooperado que está numa situação assim, tu não pode fazer um atendimento? E eu disse, posso. E eu fui até a casa dele e a gente conversou e ele me contou da situação dele e eu disse, não, o senhor tem cobertura sim. E eu voltei naquele dia e no outro dia eu vim até a Quanta, a gente levantou todos os documentos e pagamos, assim, acho que em 3, 4 dias. Eu me lembro o nome dele, eu me lembro da fisionomia dele, eu me lembro do valor. Isso trouxe um impacto na minha vida muito forte. Porque isso marca, não marca a gente também? Muito, muito. Eu conversei com a esposa, conversei com o filho e assim, eu tenho certeza absoluta da diferença que a gente fez na vida dele. Exato. E é isso. Se a gente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, por onde a gente passar positivamente, é para isso que a gente está aqui. Não tem um outro motivo para a gente estar no mundo, né, vivendo, se não for para isso. Então, a gente tem uma possibilidade de ter um trabalho muito maior do que negócio. A gente não faz negócio, né? A gente leva realmente proteção, conforto, tranquilidade, amparo, né? Segurança para as pessoas. E a gente ainda recebe salário para isso, né? Por isso que a gente ama tanto o que faz. Né? Eu achei bem pertinente essa fala da Kari, porque às vezes as pessoas podem olhar como é mais um negócio, é mais um produto sendo oferecido. E não, aqui nos nossos treinamentos, né, Fer? Nas palestras e treinamentos, a gente costuma dizer, Kari, que proteção familiar vai muito além do aspecto negócio da coisa. Isso aí é secundário. A proteção familiar reflete o seu amor por você e pela sua família. Na Quanta, em parceria com a MAG, aí desde 2005 para cá, até janeiro desse ano, nós já repassamos, através, né, da parceria com vocês, mais de 100 milhões em benefícios de proteção familiar. Um pouco mais de 50% desse valor foi devido à morte. Uma morte e que pode acontecer, é um risco, o participante veio a óbito, né?
e 40 e poucos por cento por invalidez. Então, acontece, gente. É muito parecido com a estatística até do INSS. É. Então, a gente precisa realmente, outubro rosa, novembro azul, a gente precisa se prevenir, precisa se cuidar da gente primeiro, ter conversas francas, ter sensibilidade para entender que eu preciso me cuidar, colocar a minha máscara para depois colocar a máscara no outro. Então, são meses muito importantes para a gente falar sobre a prevenção do câncer de mama e de próstata, mas também para você olhar. Dá uma olhada aí na tua pólice de seguro. Opa, tem um plano de previdência da Quanta, proteção familiar, porque tu pensa que é complicado, que é caro, e não é nada, tá? É muito barato e te dá essa possibilidade de ter uma trajetória mais tranquila, né, e segura, até que você entre em aposentadoria, ou se quiser permanecer com a cobertura, também pode mesmo após a aposentadoria. Gente, o nosso bate-papo, ele voou. Nossa. Ah, não, já está terminando? Já está terminando, produção? Produção! Eu Por isso tem que marcar adorei. outra. Claro. A gente vai ter que marcar. Já tem 2 assuntos. Já tem. Assunto não falta. Não falta. Gente, eu quero agradecer vocês, o quanto é importante esses bate-papos, episódios como esse. A gente precisa levar informação, educação financeira, previdenciária, e esse é um tema importante para toda a população pensar nisso, nessa prevenção, né? Então, quero agradecer, Kari, Fer, pela presença de vocês. Eu adorei esse bate-papo. Quero passar a palavra para vocês, para as considerações finais. Por favor, Fer. Maguinho, muito obrigada pela oportunidade, Kari, aqui pela parceria sempre. Quando a gente fala sobre um assunto que a gente gosta, e principalmente nessas parcerias em que a gente respeita e confia, né, é o que traz para a gente toda essa tranquilidade, né, em poder, sim, eu me cuidar, mas eu ter uma reserva financeira adequada a cada fase da nossa vida. Então, a gente falou sobre riscos sociais, nós falamos o quanto é importante a gente cuidar do nosso futuro, mas nunca esquecer do nosso presente, né? De uma invalidez total e permanente, ou deixar os nossos amores desamparados em caso de uma morte prematura. Então, hoje, o convite é para que a gente possa se cuidar, se proteger, nunca esquecendo das proteções familiares, aproveitando sempre o presente, mas que a gente pode estar sempre nessa parceria. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Esse assunto também faz todo sentido para mim, afinal de contas, eu também tenho filhos. A minha menina, sabe quantos anos ela já tem? 16. E o meu menino tem 13, e é claro que eu tenho a proteção familiar. Por quê? Porque eles são os meus amores, né? Assim como a minha esposa. Obrigado, Fer. Foi muito bom ter você aqui no nosso bate-papo. Kari, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. É maravilhoso a gente estar aqui. E a gente fala com muita tranquilidade de todos esses assuntos, porque eles são verdadeiros, né? A gente acredita muito no que a gente faz, tem a certeza da entrega que é feita da melhor forma possível. Tu falou dos benefícios que são pagos. A gente falou de 100 milhões de reais que impactaram e trouxeram segurança para a vida das famílias, sem dúvida, mas isso gerou também economia em todas as comunidades em que esse dinheiro foi injetado. Nas comunidades locais. O que quer dizer que, então, são a inadimplência que não aconteceu em função de uma proteção, de uma apólice de seguro de vida. Então, é um círculo virtuoso, onde a gente não consegue ver qual é o motivo para que ele não ocorra, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E a gente só pensa sobre isso se a gente tem conversas. Acho que o mundo está precisando muito de conversas, né? A gente tem que ter essas conversas. E não podia deixar de falar também que um dos valores da MAG são as relações duradouras. É um dos nossos valores. E a gente tem aqui, nessa mesa, nessa parceria tão maravilhosa entre a MAG e a Quanta, a definição do que são relações duradouras, né? É verdade. Então, a gente está aí juntos há 20 anos e cada vez mais apaixonados. Pelo menos da minha parte. A minha também. Minha também. Obrigado, Kari. Muito obrigada, muito Obrigado. obrigado mesmo. Foi muito bom bater um papo com vocês. E olha, para você que está aí, nos acompanhou até o final, olha, quer saber mais sobre o assunto? Produção, coloca aqui o QR Code da Aqua. aquaeducação.com.br, sem ser cedilha, sem o tio.
a nossa plataforma online de educação financeira e previdenciária. Tem vários conteúdos lá, detalhe, gratuitos. Gratuito para você maravilha. acessar, aprender mais sobre esse assunto, cuidar do seu presente e também do seu futuro. Aquaeducação.com.br. Você não vai levar um minuto para fazer o cadastro e já vai começar a aprender. Tem muita coisa boa lá para você. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. E eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até lá. Um abraço.